O Império Persa foi o maior império de todos os tempos e acredita-se que o seu sucesso se deveu maioritariamente à parte psicológica, pois eles eram brilhantes na guerra mental. Desde a sua tropa de elite de 10.000 imortais, passando pela sua gestão de imagem até à manipulação das crenças dos outros povos a seu favor, eles eram absolutamente brilhantes. Por exemplo, na conquista do Egito, eles sabiam que os egípcios adoravam gatos, tendo até uma deusa que era uma gata. Então, eles decidiram pintar os seus escudos de gatos, para que os egípcios vissem milhares de gatos avançarem sobre eles. Conta a lenda que a esmagadora maioria dos egípcios simplesmente se recusou a avançar contra os gatos, o que fez com que nessa batalha morressem cerca de 50.000 egípcios contra apenas 7.000 persas. É muito natural que, ao ouvir esta história pela primeira vez, a nossa conclusão seja achar os persas uns portalhões e os egípcios uns patetas. Mas aqui o meu convite hoje é que façamos todos uma reflexão um pouco mais profunda para perceber algumas coisas. Nomeadamente, tu podes achar que as crenças dos outros são patetas, sendo que o mais provável é que os outros achem que as tuas crenças também o são. Quem percebe que as crenças são apenas crenças, pode manipulá-las a seu favor, seja para usar as crenças dos outros e manipulá-los a seu favor, seja para criar crenças próprias para si, para poder então manipular essas crenças, criar crenças para si próprio, crenças muito mais possibilitadoras que o façam acreditar naquilo que lhe é interessante para si. Por norma, as guerras acontecem apenas por poder e razões económicas. Mas para fazer com que as pessoas entrem numa guerra, o que vai fazer com que elas coloquem a sua vida em risco, é muito importante criar uma série de questões para que elas acreditem que vale a pena correr esse risco. O Império Persa tem quase 3.000 anos e só foi barrado pelos gregos. Depois seguiu-se o Império Grego, depois o Império Romano e depois um sem número de impérios se seguiram. Portanto, a história e a arte de criar impérios tem milhares de anos e é estudada há milhares de anos. Então, quando tu vês uma guerra acontecer, ou quando nós vemos uma guerra acontecer, nós tendemos naturalmente a formar uma opinião. O interessante é ter por base, ou ter em mente, que essa opinião que nós formamos é apenas uma opinião baseada naquilo que nos levaram a acreditar. Por mais especialistas que vejas na televisão ou noutros mídia a debater sobre as questões da guerra, é importante que entendas que a esmagadora maioria deles apenas fala sobre aquilo que nos levam a acreditar. Até porque, como a minha mãe costuma dizer de uma forma tão sábia, quem sabe está calado. Um abraço.